Patrocínio Visa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estou aqui com a Marilene, da Visa, e a gente vai conversar hoje sobre um tema muito pedido por vocês, meus queridos. Qual que é o tema, Marilene? O tema é como escolher a província para migrar. Muito bom esse tema, vocês vão gostar, meus queridos, só assistam o programa. Roda a vinheta. Uma pergunta muito comum também para as pessoas que fazem a consulta comigo: como escolher a província para migrar, né? Até como eu escolhi a província para migrar, então as pessoas sempre me perguntam. Bom, eu sempre falo que você tem que encontrar a província que tem a sua cara, né? Que tem os aspectos sociais, culturais que você gosta, que você está acostumado, né? Então, por exemplo, se você gosta de uma cidade mais agitada, se você prefere uma cidade um pouco mais pacata, né? Então, todos esses pontos são importantes para você considerar. Tem um outro ponto importante do ponto de vista de imigração, que é, se você decide imigrar por um processo provincial, que é o que a gente chama de Provincial Nominee Program, você precisa assinar uma declaração de que você tem a intenção de residir permanentemente naquela província, tá? Olha só! Por quanto tempo? Na verdade, permanentemente, né? Você está apresentando para o governo uma declaração de que você tem interesse em ficar naquela província. Isso permite que o governo faça o planejamento dele em relação à distribuição de fundos federais para as províncias. Então, por conta de existir muita migração interna, né? Então as pessoas, por exemplo, migram por uma província, às vezes mais distante, depois vêm para as províncias mais populares, que são Ontário e British Columbia, né, aqui em Vancouver, ou para a região de Toronto. O governo agora está sendo um pouquinho mais chato no sentido de manter a consistência dos programas de imigração, né? Então, quando você aponta uma determinada província, quando você tiver que renovar a sua residência permanente, né? Então, a residência permanente é um status que você tem pelos primeiros 5 anos e você precisa renovar a cada 5 anos, e o único critério que você precisa atender é que você tenha residido pelo menos 2 anos daqueles 5 anos no Canadá, tá? Então, é mais ou menos como uma carteira de motorista, você só faz o teste uma vez, você passa no exame, mas você precisa renovar a cada 5 anos, né? E só realmente porque o governo está preocupado com aqueles casos das pessoas que só emigraram para o Canadá, mas que não permaneceram no Canadá. Não para conseguir a cidadania, né? Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que, na verdade, só quer um travel document, né? Só um documento para facilitar a viagem, mas que, na verdade, ele não vai constituir família aqui no Canadá, ou não vai procurar um emprego aqui no Canadá, não vai ser um pagador de impostos. E quando o governo do Canadá pensa em atrair imigrantes, ele pensa em pagadores de impostos, né? E até do ponto de vista da província também isso é importante, né? Então, toda a previsão de receita daquela província também conta com aqueles que estão aplicando para migrar para aquela província pela classe econômica, tá? Então, assim, quando você tem que renovar o seu status de residência permanente, se você mudou de província, daquela província que você inicialmente apontou como sua província desejada, você pode ser convidado para uma entrevista para que você tenha que explicar o porquê que houve essa mudança, né? Olha que interessante isso. Então, assim, se você mudou... Porque antes a gente sempre ouviu falar essa história. Eu vou lá para o Yukon, lá para o meio do nada, porque é muito fácil emigrar, e depois eu vou mudar 2 anos depois, sei lá, eu sou obrigado a ficar 2 anos e posso mudar tranquilamente para outro lugar. Não está sendo mais assim. Não está sendo mais assim. Agora você tem que apresentar uma razão pela qual você fez a mudança. Tem que ser uma razão que ela seja relevante. Não pode ser simplesmente, eu quis mudar, eu não me adaptei, né? Então... Olha só. Exatamente. Nossa, se você falar isso, o que vai acontecer? Você pode perder a sua residência permanente, é isso? Sempre depende do oficial, né? O oficial vai analisar aquele caso, ele pode ser um pouquinho mais crítico, um pouquinho mais tranquilo, né? Mas vocês precisam saber que vocês podem passar por essa situação, e isso sim, pode levar à perda do status de residência permanente. Olha, a mesma coisa pode acontecer para o processo de cidadania canadense. Então, assim, quando você está aplicando para a cidadania, né? Então, depois de 4 anos que você é residente permanente, você pode aplicar para a cidadania canadense, e da mesma forma, né? Você vai precisar fornecer os seus dados de residência atual, e se for diferente dos dados fornecidos no momento em que você fez a sua primeira aplicação, você pode ser questionado do porquê. Tá? E isso é considerado uma informação relevante para o processo, no sentido de que você declarou que você tinha interesse em residir numa determinada província.
Então, se você mudou, você precisa se justificar o porquê. E isso também pode levar à perda do status, seja de residência permanente ou de cidadania. Então, tomem cuidado, não escolham a província pelo processo de imigração, mas sim a província que tem a ver com você, que você gosta do clima, que você vai se adaptar com o estilo da cidade, com a cultura, né, com as opções que a cidade vai te oferecer, né, com o mercado de trabalho e tudo mais. Uma pergunta é a seguinte, por exemplo, eu não encontrei emprego naquela província. Isso é um motivo para mudar? Pode ser um motivo? É justificável? Pode sim. Nesse caso, esse é um motivo, assim, de novo, eu não posso afirmar que esse não vai ser um problema, tá? Depende do oficial. Exatamente, vai depender do oficial, mas esse é um motivo plausível, digamos assim, né? Se você conseguir provar que você esgotou todos os recursos, né, na tentativa de encontrar um trabalho naquela província, começou a explorar outras províncias e foi convidado a trabalhar numa outra província, eu acredito que o oficial vai ser sensível a isso e não vai ter problemas de renovar o seu status de residente permanente ou de aceitar a sua aplicação para a cidadania. Se ele tiver um bom dia, meus queridos, se ele acordou com o pé esquerdo, esquece. Exatamente. É complicado. E da mesma forma, né, se você falar assim, não, encontrei uma pessoa, comecei um relacionamento, decidi me casar e essa pessoa era de outra cidade e a gente decidiu mudar e constituir família naquela outra província, pode ser um motivo plausível, né? No entanto, eu não posso afirmar, porque realmente é discretion of the officer, é decisão do oficial, né? Então, é importante ter em mente de que você pode ser cobrado para justificar o porquê da mudança, tá? Então, tomem cuidado. E depois que você tira a cidadania, não tem mais esse problema, né? Então, tecnicamente, você não tem mais nenhuma outra aplicação que você precisa fazer para o governo canadense depois que você já é cidadão canadense, né? Os critérios para que você tenha a cidadania revogada vão ser totalmente diferentes, né? Vai ser mais no sentido de criminalidade, algum crime sério envolvendo, talvez, direitos internacionais. Terrorismo, exatamente. Então, assim, coisas mais sérias, simplesmente pelo fato de você mudar de província, não seria uma razão, mas assim, uma lei que está em constante mudança, tá? Então a gente nunca sabe quando lá na frente eles podem mudar isso. Nesse momento é isso, né? Mas a gente não sabe quando pode mudar. Exatamente. Então assim, depois que você conseguir a cidadania, né? Então digamos assim, qual que é o tempo mais curto que você pode conseguir a cidadania? Né? Então você tem que passar 4 anos como residente permanente para você poder aplicar para a cidadania. Esses 4 anos são contagem em dias, tá? Então você tem que manter a conta. E não são simplesmente 4 anos, e se você foi de férias para o Brasil e voltou... Você tem que descontar. Você tem que descontar esse tempo. Foi para Seattle, né, para um dia de shopping e voltou, você desconta esse dia, né? E tem um outro critério também para aplicar para a cidadania, que é, vamos supor, são os 4 anos dos últimos 6 anos, tá? E nesses 4 anos que você está considerando, você não pode ter passado mais do que 6 meses fora do Canadá, tá? Então, digamos assim, se você vir para o Canadá como residente permanente e aplicar para a cidadania depois de 4 anos, né? Então, digamos, depois da aprovação da cidadania, você teria uma liberdade um pouco maior para mudar. Antes disso, eu acredito que é muito arriscado para você fazer essa mudança. E aí, né, o que a gente precisa pensar aqui? 5, 6 anos numa mesma província, se você não se identificou com aquela província, é muito tempo. Não vale a pena. Você vai desistir do Canadá. Você vai para Yukon, você vai congelar lá, você não vai aguentar, não vai. Então, e o clima é uma coisa muito importante, né? Principalmente pra gente, né, que veio do Brasil, que é muito quente. É muito importante a gente considerar também se a gente vai se acostumar com um clima muito mais frio do que a gente está acostumado, né? Então, por exemplo, compartilhar com vocês o porquê eu escolhi Vancouver. Uma das coisas foi o clima também, né? Eu achei que poderia ter uma dificuldade maior de me adaptar numa cidade que ficasse coberta de neve. E aqui em Vancouver a gente raramente tem neve, na verdade. Meus queridos, observe aqui. É só isso. Pois é, então pensem com carinho, escolham conforme a sua preferência pessoal de estilo de vida, de infraestrutura disponível, de opções sociais e culturais disponíveis, né? Então, até fazendo uma analogia aqui que eu costumo falar para os clientes, Vancouver se parece bastante com o Rio de Janeiro, né? Então, é uma cidade, a gente tem empresas aqui bacanas, a cidade está bem próxima da praia e das montanhas, né? Então, no estilo de vida aqui do pessoal de Vancouver, eles são bem preocupados em aproveitar o dia, em aproveitar a natureza. Então, eles adoram sair do trabalho, ir para a praia, e jogar um vôlei na praia, andar de bike, né, e fazer um hiking no final de semana. Então, é
um perfil um pouquinho mais relaxed, digamos assim, né? Agora, Toronto já é mais São Paulo, né? Aquela big metrópole com muitas opções, muito grande, né? Muitos prédios, a maior parte das empresas estão lá, né? Os headquarters, eu diria, né? E tem muitas opções para noite também, né? Uma variedade muito maior, talvez, de noite e tudo mais. Então, é só uma dica. Mariane, por favor, fale um pouco da Evisa aí pro pessoal. Então, a Evisa Immigration é uma empresa de consultoria para vistos e imigração. Eu sou consultora regulamentada pelo governo canadense para dar esse tipo de serviços, né? Eu estou baseada aqui em Vancouver, mas eu atendo o pessoal que está aqui e o pessoal que está em todo o Brasil também. E agora a gente tem um número de São Paulo, né? Um número via Skype. Bacana. Também está embaixo na descrição do vídeo. Exatamente. É isso aí. E o e-mail qual que é? O e-mail é contact@evisaimmigration.com. Então vocês procuram a Marilene, que ela é especialista, ela sabe tudo de imigração. Eu acho que vale a pena consultar uma especialista de imigração, porque o processo mudou muito, tem muitos detalhezinhos, então eu acho que sempre ajuda. Pelo menos uma consulta via Skype, eu acho que já clarifica bastante, né? E já ajuda muito. Sim, com Certo? certeza. Às vezes eu consigo dar um norte, né? Se a pessoa não tem uma ideia de onde começar, se você não sabe exatamente se você qualifica, para onde você quer ir, né? Se você tem que esperar, se você deve esperar ou não. Então a gente pode conversar um pouquinho sobre isso durante a consulta. Legal. E a Marilene vai voltar, obviamente, né? Que ela já é figura recorrente aqui no nosso programa, então ela voltará, façam perguntas para ela que ela vai responder. Isso mesmo, pessoal. Então, se vocês quiserem que eu volte, né? Comentem, façam perguntas, né? E eu vou ter o maior prazer de voltar novamente para responder as perguntas de vocês. Bacana. É isso daí, meus queridos. Gostaram do vídeo? Joinha, adiciona os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal e beijo no coração. Beijo, tchau, tchau. Até mais. Até mais. Qual é o assunto, Marilene? Qual é a pontuação no Express Entry que é a adequada para você poder finalizar o processo de imigração no Canadá? Muito bom, é uma dúvida que muita gente tem, né? Então, vamos esclarecer nesse vídeo. Isso mesmo.